E aí, galera? Então, eu tô no começo do vídeo aqui pra falar que o meu áudio nessa entrevista, ele meio que deu uma barrelada porque o meu ventilador fez uns barulhos que eu não consegui tirar por ordem nenhuma nos meus softwares de edição. Então, vai estar um pouco difícil de entender, não um pouco difícil de entender a minha voz. Vocês vão ouvir a minha voz direito no vídeo, só que ela vai estar com uns ruidinhos de fundo que eu não queria que estivesse. Então, vai ficar daquele jeito lá, porque pra mim regravar 40 minutos de entrevista é meio punk. E vai ser muito complicado eu puxar mais tempo do entrevistado pra me regravar isso, e eu não tenho a cara de pau suficiente pra fazer isso, né? Então vai ser aquela gravação lá mesmo, e eu espero que vocês gostem mesmo assim. Obrigado. Tchau! Bom dia, boa tarde, boa noite. Na entrevista de hoje, a gente vai estar falando com o Ivan Pereira, um jornalista da minha cidade natal, Juína, Mato Grosso. Ele trabalha hoje na Rádio Band FM, na Melodia FM, também é diretor-geral do Sistema Juinense de Comunicação, um grupo formado por emissoras na região noroeste aqui do estado, onde que fica localizada a minha cidade. Olá, Ivan, como você está? Olá, Rian, boa tarde, um abraço para você, estou tudo bem, graças a Deus, prazer falar contigo. Você também, Ivan. Ivan, você poderia contar para a gente como que foi um pouco dessa sua trajetória profissional? Bom, Rian, eu sou filho de agricultores, né? Sempre morei na zona rural e mesmo lá morando na zona rural, sempre tive vontade de entrar para a comunicação. Então, me mudei para a cidade, fiz o meu ensino médio, meu ensino fundamental na cidade já, deixei meus pais no sítio, vim morar sozinho na cidade, em busca de se educar, de se qualificar e também de se aproximar dos meios de comunicação e tentar realizar o sonho, né, desde a infância. Então, a minha trajetória no rádio começou assim, comecei no rádio AM, à época, há cerca de 19 anos atrás, era o meio de comunicação mais forte que existia aqui na nossa cidade. Hoje não existe mais esse veículo, ele se transformou em FM, na qual hoje eu sou o diretor. E passei por rádio, televisão, jornal escrito, sites de notícia, tanto em Juína quanto no estado e também fora, em outros estados. Então, é uma trajetória um pouco grande já nessa área aí da comunicação, viu, Rian? Certeza, né? Você tem já uma carreira bem extensa, né? Assim, mas como foi seu primeiro contato com a área da comunicação? Quando você olhou e falou, eu quero fazer isso? Então, eu entendo que comunicação é tudo, né? Em qualquer profissão que você escolher, em qualquer meio que você quer atuar, comunicação é tudo. E no jornalismo, nessa área, a comunicação mais ainda, mais imprescindível, mais importante ela se torna. E eu vejo que começou a despertar em mim essa questão por justamente morar na zona rural e o único meio de comunicação que a gente tinha acesso, não tínhamos televisão, não tínhamos celulares, telefone, nada disso, era o rádio a pilha. Então, acho que a paixão começou ali justamente ouvindo a programação musical, começando a ouvir os jornais que eram apresentados à época, e isso veio despertando em mim um interesse pelo meio de comunicação, rádio. Então, foi aí que começou a minha paixão pela comunicação, viu, Rian? Em rádio, eu lembro até hoje, quando eu era mais pequeno, meu avô tinha aqueles radinhos de pilha, eu adorava também ficar ouvindo, né? Mas hoje em dia não se pode se encontrar mais à venda, uma perda. Eu que gostava tanto disso também. Ivan, o seu primeiro emprego nessa área foi nessa rádio que você me falou? Você teve algum tipo de problema quando você começou? Alguma dificuldade logo de cara? Sempre, né? Eu, quando procurei a emissora com o intuito de querer aprender, porque na verdade não tínhamos experiência nenhuma. Então você imagina, chega num meio de comunicação que é consolidado, com nome forte, como era a época a Rádio Educadora, e você pede uma oportunidade, obviamente que você vai ter dificuldade, né? O diretor da emissora fala, mas como é que eu vou te dar uma oportunidade? Você não tem noção nenhuma. Hoje eu passo por isso, né? Ao contratar pessoas para trabalhar comigo. E vejo como era naquela época difícil um diretor dar oportunidade para alguém. Então, ia muito de acreditar, de enxergar naquela pessoa, olha, eu acho que esse menino tem um potencial para esse tipo de coisa, como enxergaram em mim. Mas não foi fácil. A época que eu procurei o rádio AM, não tive oportunidade na primeira vez. Eu procurei uma rádio FM que tinha na cidade, também não tinha oportunidade, não tinha vaga.
Aí eu dei ideia, eu tinha tanta vontade de trabalhar no rádio que eu dei ideia para o dono da rádio de criar um concurso de locutor. E ele gostou da ideia e fez o concurso na rádio. Eu tenho as fitas gravadas até hoje para comprovar. Abriram-se as inscrições, apareceram vários candidatos. A gente ia num sábado, apresentava 5 minutos cada um, os ouvintes se ligavam e escolhia aquele que teoricamente teria sido o melhor, né? O melhor dos piores, né? Porque era tudo novato. E nisso eu acabei sendo aprovado nesse concurso. Então eu comecei nessa rádio FM, 2, 3 meses depois eu fui visto já por esse diretor dessa rádio AM, uma rádio oficial da cidade, que me convidou para vir para reportagem, e aí eu comecei a carreira profissionalmente. Assim, na sua visão como jornalista experiente, você acha que tem essa dificuldade para pessoas que estão iniciando na carreira de jornalista agora? Tem essa dificuldade como que era antigamente, ou você acha que hoje em dia está mais fácil para uma pessoa iniciar na carreira? Hoje em dia está mais fácil, tem muito mais informação do que antes, né? Antes a gente tinha muita dificuldade, internet era para alguns, né? A gente não tinha um telefone celular, nada que a gente tem hoje. Hoje tem bons cursos, o próprio curso de comunicação social, né, jornalismo, que você pode fazer, e isso já te dá uma bagagem, a faculdade já te dá uma bagagem para você chegar num ambiente e buscar um trabalho. Quem já tem, né, um curso melhor, mas quem não tem que ir com vontade mesmo, a cara e a vontade, coragem, ir para cima, ser insistente, como eu fui, bater na porta várias vezes, não desistir na primeira porta fechada, porque quem quer, quem tem vontade, quem tem sonho, sempre consegue. Eu sou um exemplo disso. Até porque eu estou entrevistando um jornalista, eu estou fazendo a faculdade aqui via internet, então eu acho que isso já é uma grande conquista dos dias atuais. É verdade. Inclusive, Ian, quando eu comecei, o meu gravador era enorme, um gravador de fita enorme, que a gente saía para a rua, que parecia uma bomba aquilo, então você ia entrevistar a pessoa, era um negócio enorme. Hoje você vai com um gravadorzinho pequeno, próprio celular. Hoje eu ligo para uma autoridade, peço entrevista pelo WhatsApp ou pelas outras plataformas que a gente encontra por aí, como a gente está batendo um papo agora. Então, a tecnologia hoje é absurdamente, assim, muito, muito grande, né, na nossa vida. Ivan, tem essa carreira que você tem, tantas matérias, reportagens que você fez, você começou aqui em Juína ou você começou na sua cidade mesmo? Como foi essa passagem da sua cidade natal para aqui para Juína? Eu cheguei em Juína, eu tinha 11 anos de idade, então eu vim para cá criança, né, com os meus pais. Nós morávamos no norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia, uma cidade muito pobre, de muita dificuldade, e eu vim para cá ainda criança. Então cheguei aqui na primeira série, meus pais foram para a agricultura e eu fui estudando, e meus pais ficaram ainda na zona rural, eu vim para a escola agrícola, que era uma oportunidade que a gente tinha na cidade. Então, tudo começou aí. A minha carreira profissional começou mesmo aqui, em Juína. Isso em 2002, foi o ano que eu tive início na comunicação em Juína profissionalmente. Ivan, no seu histórico escolar, a gente sabe que você é pedagogo, você não é formado tecnicamente em comunicação social e jornalística, mas você fez uma pós-graduação em comunicação empresarial. Você acha que, por você ter feito pedagogia, te deu uma visão diferente, mais ampla do que é a comunicação social, que você pôde colocar a mais para você quando você fez a pós-graduação de comunicação empresarial? Te deu essa visão mais ampla do que é a área? Sem dúvida. A graduação, para mim, foi a abertura de novos horizontes. Eu pude enxergar coisas que não tinha essa visibilidade, não tinha essa visão antes, né? Sempre aconselho as pessoas que eu posso conversar, quer qualificar, quer abrir novos horizontes, faça uma graduação, faça uma pós. A educação hoje ela é imprescindível em qualquer profissão, né? Buscar sempre o conhecimento. Então, a faculdade de pedagogia, para mim, foi excepcional. Não fiz pensando em tornar um professor, não sei qual será o nosso futuro, mas não fiz pensando nisso. A minha pós-graduação, eu já busquei mais para a área empresarial mesmo, que é a área que eu atuo hoje também, buscando justamente nessa área da comunicação. Então, minha pós-graduação foi basicamente tudo o que eu vivo no jornalismo, né? Na comunicação, a redação, a produção de conteúdo, áudio, vídeo. Então, minha pós foi tudo baseada
nessa área que eu convivo diariamente. Busquei uma pós não ligada à área da educação, mas uma pós ligada à minha profissão. E nesses seus anos de carreira, quando você ainda trabalhava em campo, não sei se você trabalha ainda, porque na minha visão você é o diretor, né, não está tão ligado assim com a área de campo da reportagem. Teve uma reportagem que você acha que foi importante você ter feito para a sociedade na época? Olha, Rian, eu ainda faço reportagens. Uma vez repórter, sempre repórter. A gente não Verdade, para. verdade. Inclusive, tive ontem entrevistando o governador do estado, que esteve aqui na nossa cidade. A gente sempre procura fazer essas entrevistas que a gente considera de extrema importância, né? Pela experiência da gente, conhecimento, de estar preparado para fazer certas entrevistas. Então, a gente está sempre em campo. Obviamente que menos, porque eu estou mais na área administrativa, ainda apresento um jornal na emissora, né, tem um programa musical, coordeno outras 3 emissoras, então é bastante corrido, mas eu sempre que tenho um tempinho na rua, qualquer local onde eu me encontro, eu jamais estou no lugar que acontece um fato e ligo para o meu repórter fazer a matéria. Eu vou lá e faço a matéria, porque está no sangue, é uma paixão da gente. Eu sou extremamente ansioso em fazer, em cobrir um acontecimento e, ao mesmo tempo, já levar isso para a sociedade. Então, eu estou a campo, por telefone, eu já entro para dar notícia na rádio, num plantão. Se eu venho correndo para a redação para escrever para o site de notícias, o jornalista ele tem essa fome de colher logo as informações e levar para a sociedade, né? Sair na frente. A gente tem sempre essa questão de buscar chegar na frente com a informação. Mas hoje estou menos, né? Menos na rua como repórter. Em relação a reportagens que marcaram a minha vida, olha, são 19 anos, rádio, televisão e tal, muita coisa, já fiz muita coisa, já entrevistei muitas autoridades, já entrevistei muitas personalidades, muitos artistas, os artistas hoje da atualidade eu já conversei com todos eles, né, os cantores da atualidade, tive o prazer de entrevistá-los. Alguns fatos interessantes, por exemplo, aquele Juína, teve uma época que teve um rapaz que foi preso em Juína, que ele ficou conhecido como o Maníaco da Machadinha, porque ele cometia seus homicídios utilizando uma machada, né, um machadinho. E esse maníaco, ele só aceitava dar entrevista para mim. Então, quando ia fazer a cariação nos locais, fazer a reconstituição do crime, que ele era levado, ele falava, eu só dou entrevista para o Ivan Pereira. Então, não, os repórteres iam, mas por que ele só fala com o Ivan? Não sei por qual motivo, mas houve uma identificação dele ali que ele só dava entrevista para mim. O caso ficou famoso nacionalmente. Tivemos aqui na região presos, criminosos procurados nacionalmente, né? Os mais procurados no Brasil. Também entrevistei. Ele teve uma vez, eu estava como um repórter da televisão, e o meu cinegrafista foi agredido por um taxista, que ele era procurado por vários homicídios no mundo, passou num programa Rede Nacional, Cidade Alerta, e ele era procurado, ele foi preso aqui na região, e nós fomos entrevistá-lo, e ele agrediu o meu cinegrafista, quebrou a câmera, enfim. Mas o que mais marcou para mim, Rian, assim, de tudo, eu acredito que o que mais marca na vida do jornalista são as reportagens que dão grande repercussão, que chegam a mais pessoas. E, para mim, a que deu grande repercussão foi uma reportagem que eu fiz para a TV Band. À época, eu era jornalista da TV, né? Tinha um programa na televisão, TV Band, em Juína TV Cidade Verde, e eu fiz uma reportagem para o Jornal da Band Nacional, tá? Inclusive no YouTube, para quem quiser pesquisar a matéria, que falava das péssimas condições das rodovias aqui na região. Então, todo ano, quem mora na nossa região sabe o quão é difícil, né, para as pessoas se locomoverem aqui, com estradas, rodovias terríveis. Pessoas que morrem no meio das rodovias porque não conseguem chegar aos hospitais. Então, eu fui nessas rodovias para mostrar essa realidade para o Brasil inteiro. Essa reportagem saiu em rede nacional, recebi ligação de muita gente de outros estados, né, de amigos. Então, eu acho que isso marcou bastante a minha vida. Mas também já cobri muitas reportagens tristes, assim, difíceis, né, da gente dar a notícia, de mães que perderam filhos. Eu cobri uma vez uma reportagem de um rapaz que tinha se afogado em uma represa e o pai estava ao lado enquanto o corpo do filho era buscado. Então, você como repórter ali, é muito difícil cobrir. Um caso que me marcou muito em um bairro da cidade também, quando teve incêndio em uma residência, a informação que a mãe teria deixado uma vela na casa, a vela terminou e acabou incendiando a casa, morreu a mãe e uma criancinha. Então, essas coisas me marcaram muito.
Então, entre as informações tristes, entre as matérias tristes e as matérias mais importantes, eu acho que são essas que eu destaco, assim, viu, Rian? Obviamente, né, que a gente pode tentar juntar todas as matérias que uma pessoa que tem uma carreira tão extensa como você fez e escolher só uma, isso é quase impossível. Falando um pouco sobre tecnologia, você foi uma pessoa que passou por uma transição de equipamentos no jornalismo, né? Você teve alguma dificuldade em começar a mexer com a internet, em equipamentos mais avançados, ou foi uma coisa mais natural para você? Não, acho que foi natural. Eu acho que foi natural porque, como você disse, a gente acompanhou a evolução. Então, eu comecei no rádio, a época em que os consoles de áudio, né, que são as mesas de som ali que a gente chama, eles eram com botões enormes, não tinham VUs para você ver o som como estava saindo, os gravadores, como eu já falei, microfones, os nossos computadores eram daqueles antigos, isso depois, né, dos computadores, porque eu trabalhei na época que ainda eram CDs, o vinil, eu peguei o vinil, o CD, o MD, né, para você ter ideia, Rian, para gravar um comercial, a gente utilizava umas fitas largas, aí você tinha que marcar o tempo na caneta nessa fita, você pegava a caneta, girava, marcava o ponto, aí você gravava o comercial 30 segundos e cortava a fita e colava ela. Então você imagina a dificuldade para você produzir um comercial naquela época. Não tinha efeito, não tinha nada, era a voz do locutor, uma trilha no máximo ali. Então eram várias fitas. Então você tinha aqui uma fita com comercial da empresa tal, outra fita com o comercial da empresa X. Você colocava essa fita, quando terminava esse áudio, você colocava outra para rodar outro comercial e assim. Então assim, o locutor, e naquela época existia muito a figura do sonoplasta. Então, quando você ia para um programa musical, tinha um sonoplasta justamente para ajudar a cuidar dessa parafernália, que era um estúdio. Parecia que você estava indo para a guerra, literalmente. Então, eram equipamentos grandes e que tinham a funcionalidade muito limitada. Hoje, não. Hoje você tem programas, softwares de produções aí muito avançados, né? De gravação. Hoje você tem também os computadores que nos ajudam muito. Então, eu acho que essa transição, como eu acompanhei passo a passo, ela veio chegando gradativamente, eu acredito que eu não tive muita dificuldade, não. Até foi um período também que eu ainda estava na escola, estudando, então as escolas também estavam chegando essas novas tecnologias, mas hoje a garotada que já entra nos meios de comunicação, às vezes não faz nem noção, não tem nem ideia de como lá atrás o negócio era bem difícil, viu? Assim, falando sobre essa questão de sair a campo para fazer reportagens, a gente sabe que nos momentos atuais não é assim o melhor momento para sair na rua por causa da pandemia. No seu âmbito de trabalho, teve dificuldades assim por causa do Covid-19, ou vocês conseguiram contornar de um jeito melhor, assim, mais eficiente? Aí entraram de vez as tecnologias mesmo, e nós utilizamos muito as tecnologias nesse momento. Então, usamos as redes sociais, tivemos que investir em programas de gravação no estúdio da emissora para falar com autoridades, com policiais, as ocorrências, enfim, para a gente acompanhar esses casos. Eu tenho um repórter 24 horas aqui na rua, ele faz a cobertura de tudo que acontece na cidade, escreve para o site, faz as gravações e a produção para o jornal da rádio, mas a gente utiliza hoje muito as redes sociais, porque tanto nós quanto as pessoas que querem dar entrevista estão preocupadas com a situação. Então a gente utiliza muito das redes sociais hoje. Hoje, se você precisa de um áudio com o prefeito, você pode me falar sobre tal situação, aí ele manda um áudio no WhatsApp para a gente, edita, a entrevista vai para o ar. A gente preza muito em tentar falar com o nosso entrevistado pessoalmente, porque você consegue colher mais informações, você tem um contato próximo com a sua fonte de informação. Mas num momento como esse requer muito cuidado, então a gente tem usado muito as redes sociais, as ferramentas disponíveis para fazer o nosso trabalho, viu? Exatamente, a gente tem que dar o máximo de proteção que a gente pode, tanto no nosso trabalho como dentro de casa. Falando sobre dentro de casa, você tem família, né, Ivan? Esposa, casado? Sim. Estou casado, tenho 3 filhos. Então, sobre a exposição que um jornalista sofre hoje em dia,
todo mundo saber quem que você é. Você tem algum receio, assim, que essa superexposição que você pode sofrer afete a sua família? Olha, eu nunca tive esse tipo de problema. Graças a Deus, nunca enfrentei esse problema. Eu sei que outros colegas já enfrentaram, é comum na nossa profissão, né? A gente fica muito visível o tempo todo. Eu trabalhei muitos anos na televisão, então é a sua imagem, muito tempo no rádio. Então, as pessoas te ouvem. Se você vai no supermercado, as pessoas te ouvem. Ah, você é o Ivana da rádio e tal. Então, você acaba sendo identificado de qualquer forma. As redes sociais da gente também. Enfim, eu nunca tive esse tipo de problema, viu? Vivo num bairro tranquilo, nunca tive problema de ameaças. Enfim, a gente também tenta trabalhar com muito profissionalismo, né, Rian? Eu acho que esse é o foco de tudo, o principal de tudo, é você ser profissional. Então, a gente já entrevistou de tudo, de autoridade a criminosos perigosos, em grandes investigações, polêmicas que a gente já participou aqui no jornalismo, mas tudo feito com profissionalismo, com muito respeito, ouvindo todos os lados, com muita ética, que eu acho que é o fundamental no jornalismo. Quando você faz as coisas corretamente, você passa a ser respeitado e não odiado. Tem muito colega da nossa área, lamentavelmente em todas as áreas tem um lado positivo e negativo, na nossa também não é diferente, tem muitos colegas que sofrem agressões nas ruas, agressões, ameaças da família, em casa, enfim. Eu posso dizer que nesses quase 20 anos de comunicação eu nunca tive esse tipo de problema. Eu não respondo a nenhum processo na justiça, já processei algumas pessoas, mas não respondo a nenhum processo na justiça, graças a justamente ter esse cuidado com a imagem da gente, o nome da gente, o zelo pela família, que eu acho que isso que é o mais importante, viu? A imagem, o nome de jornalista é uma coisa que você deve zelar muito, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde que tudo pode acabar gerando um processo, um desentendimento. Dentro do seu âmbito familiar, Ivan, você é uma pessoa que mais está na sua casa lá, toca o telefone do trabalho, vai direto para o estúdio ou não? Você chegou em casa, desligou, só vai ver do trabalho no outro dia? Ah, que bom se fosse assim, né? Como eu te disse agora há pouco, uma vez jornalista, você jamais vai deixar de ser. Eu acho que com o médico é assim também, né? O médico está em casa dormindo, liga lá, olha, uma criança chegou aqui na emergência e tal, o médico vai levantar, vai atender, ele fez aquele juramento e tal. Eu acho que o jornalista também, ele jamais se esquiva de fazer um trabalho, seja lá qual for a hora. Eu já levantei, já varei a noite fazendo reportagens. Eu tenho matérias, eu criei uma série uma vez na televisão que chamava Balanço Policial, que eu acompanhava os policiais, né, das 7 da noite às 7 da manhã. Então a gente não dormia, era aquela noite toda com os policiais. Eu fiz uma série durante uma semana, acompanhando prisões, flagrantes, enfim. E eu sei que não é fácil, não. Mas a notícia aconteceu, ela tem que ser publicada, ela tem que ser informada à sociedade. Então, eu já fiz matérias de madrugada e a qualquer momento que acontece o fato. Ontem, a gente, como eu dizia, a gente entrevistou o governador. Isso já era final do dia, a gente correu para a redação ainda, escrever para o site, preparar os áudios, as matérias, e já antecipamos para a sociedade. Fomos o primeiro site que demos a notícia, inclusive na frente da assessoria do Estado, porque esse é um dos focos nossos aqui, sair na frente com a notícia. Agora em casa, minha esposa já sabe, quando acontece alguma coisa, olha, estou indo fazer uma reportagem ou vou para um quarto separado, ligo o notebook e vou escrever. As crianças batem na porta, eu não deixo lá, enfim, não tem como. E em casa a gente não consegue desligar. E a família já sabe disso. Para te mostrar, esse aqui foi um presente que eu ganhei de aniversário da minha esposa e dos meus filhos, ó. É um bonequinho meu, no computador, tá, uma mesa de som. Então fizeram aqui a minha réplica. É um presente de aniversário. Então, até a minha família é disso. Outro presente que eu ganhei há poucos dias da minha esposa, um radinho também. Então, tá no sangue já da família, incorporou, né? Exatamente. Quando seus filhos têm essa vontade de ser jornalista também, por ter um pai que está nessa área, ou só você mesmo? Então, eu tenho um filho de 16, que está cursando o primeiro ano do ensino médio. Esse não fala, até fiz alguns testes com ele, mas ele não fala em seguir a profissão. Não sei como será o futuro. O do meio é o José, com 6 anos. Esse fala em trabalhar na rádio, tem várias gravações, fala muito em casa.
A minha pequenininha, a Maria Cecília, tem 2 anos, também fala que quer trabalhar na Band. Então, lá no berço fala, né? E sabe que os pais tendem de certa forma, orientar, às vezes até incentivar, né, os filhos a seguirem o caminho dos pais. É muito comum você ver pai médico, pai advogado e filho advogado. É muito comum isso, porque está ali já na família, a convivência do assunto é cotidiano. Então, lá em casa, é o rádio ligado 24 horas, a TV sempre ligada. Então, esses meios estão presentes no nosso dia a dia e isso vai despertando nas crianças também a vontade de seguir o caminho dos pais. Mas eu deixo muito livre eles para serem o que quiserem, né? Escolher uma boa profissão e ter um bom futuro. E deixar a imaginação dos filhos livres para poder ser o que quer na vida é uma coisa muito importante, né? Ainda mais nos dias de hoje, que tem gente que parece que não entende isso. Ivan, dando uma entrada em um assunto mais sério aqui. Quando você começou, quando você estava no meio da profissão, teve alguma insegurança, algum tipo de sentimento ruim que você já pensou em desistir dessa profissão e tentar outra coisa ou não? Olha, para ser bem sincero, nunca. Eu jamais desisti da profissão, pensei em desistir da profissão. Eu comecei em 2002, de 2002 para cá eu passei por várias emissoras de rádio, televisão, como eu disse há pouco. Trabalhei inclusive no Paraná, enquanto eu morei 1 ano e pouco lá em Campo Mourão, também trabalhei na rede TV lá do município de Campo Mourão. E voltei para Juína, voltei para a comunicação. Eu nunca desisti de fazer comunicação. Sempre fiz, nunca pensei em desistir. No início foi muito difícil, é muito complicado. No começo de tudo é difícil, né? O salário inicialmente não é dos melhores. Talvez esse seja um dos motivos para que não tenham tantos comunicadores. Não é fácil essa questão de remuneração. Você vai enfrentar as dificuldades de, além de aprender, você ter que executar algo que é para as pessoas verem. Então, você imagina, você está aprendendo a fazer locução, mas quem vai te ouvir são milhares de pessoas. Você não tem nem noção, quando você entra num estúdio, de quantas pessoas estão te ouvindo naquele momento. Então, essa pressão de você aprender e saber fazer algo, junta com essas questões financeiras. Mas eu passei por todas essas fases, olha, e digo que eu cresci muito profissionalmente, eu consigo vislumbrar o meu crescimento na comunicação, e fácil não é. Tive momentos assim de muita dificuldade, mas jamais pensar em desistir. Momentos quando eu comecei o primeiro jornal, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro jornal que eu apresentei no rádio AM, as pessoas terem uma dimensão, a Rádio Educadora de Juína, não sei se você chegou a ouvir a época, ela existiu por mais de 20 anos aqui na nossa cidade, né? Foi a primeira rádio do município de Juína, rádio oficial. A Rádio Educadora, por ela passaram os melhores profissionais de comunicação aqui da região. Posso citar aqui o Adorvaldo, Calbi, Ariel Silva, Salmo Silva, Carmen Regina, Marcos Gleick, tantos profissionais que eu ouvia lá na roça, lá ajudando meus pais na roça, ouvia eles na Rádio Educadora e falava lá em casa, um dia eu quero estar lá junto com esses caras trabalhando. E isso se realizou de fato, eu passei a trabalhar com eles, são os meus amigos até hoje, alguns trabalham comigo ainda até hoje, então não é fácil. Me lembro como se fosse hoje o primeiro jornal, você vai apresentar o primeiro jornal agora, então você treme, você soa, você fala errado, você não consegue sair voz, mas você vai superando cada dia mais, vai ganhando confiança e vai crescendo. Mas tem que buscar, você tem que estudar. Eu não parei de estudar, eu não parei de me informar, sempre que tinha curso eu estava aproveitando. Grandes jornalistas do estado vinham a Juína fazer cursos, eu marcava presença em todos. Sou muito curioso, gosto muito de ler, sou muito exigente com textos, com leitura. Às vezes eu estou assistindo algo em casa e eu já reclamo, olha lá, colocou tal letra ali, poderia ter sido assim. Então, assim, esse tipo de coisa acabou sendo despertado em mim com o passar do tempo, sabe? E com os ensinamentos que você vai obtendo de grandes nomes da comunicação também, né? Nos dias atuais, Ivan, depois de todo esse turbilhão que foi a sua carreira, que você chegou ao nível que você já está nas emissoras que você trabalha, você tem planos para a sua carreira? Você quer subir mais do que você já está? Você quer parar onde você está? Então,
Rapaz, olha, quando eu estava na televisão, eu recebi proposta para trabalhar na TV do Estado, né? Trabalhar na emissora na capital do Estado, mas eu nunca tive vontade de sair de Juína. Eu assumi a diretoria de reportagens aqui do interior, então tudo que tinha de fazer de reportagem aqui na região toda, eu que fazia o conteúdo para Cuiabá. Cuiabá rodava em nível de Estado e algo que era de grande relevância, Cuiabá mandava para São Paulo, né? Eu tive o orgulho, inclusive, de ter a minha reportagem sendo chamada ali ao vivo pelo Ricardo Boixá, né, um grande jornalista que lamentavelmente nos deixou, né, num acidente trágico de helicóptero, e minha reportagem foi chamada por ele. Então, é um dos orgulhos da minha profissão, da minha carreira até hoje. Então, eu de fato, assim, eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar. Eu acho que eu quero continuar estudando, continuar buscando conhecimento, buscando as novas ferramentas, novas tecnologias, trazendo isso para dentro da comunicação, formando novos colegas. Eu tenho dado muita oportunidade aqui para colegas aqui na nossa cidade. E eu tenho uma visão diferente de outros diretores, né, que foram meus diretores lá atrás. Quando eu trabalhava, eu estava buscando conhecimento, mas eu também, ao mesmo tempo, ia despertando as minhas vontades e as minhas formas de trabalhar. Então, quem sabe um dia surge a oportunidade, eu quero fazer isso. Isso chegou. Hoje eu tenho essa oportunidade, recebi o convite há 9 anos atrás, de um grande empresário aqui de comunicação, que é o João Luiz, para comandar o Sistema Júnior de Comunicação, que são 4 rádios, um site, e aqui na região, uma delas gospel, são 4 emissoras de rádios comerciais, e hoje eu posso dizer que eu estou realizado, muito trabalho, os cabelinhos ficaram brancos, embora com a pouca idade ainda, que eu assim considero, né, 37 anos, mas dada essa responsabilidade, esse compromisso de ajudar a cuidar dessas emissoras, e como eu falava há pouco, na época que eu comecei, não sei se era uma tendência, ou não sei explicar exatamente o que acontecia, mas os diretores da época tinham muita dificuldade, às vezes, de dar um treinamento para o locutor, sabe? A gente tinha muito essa dificuldade. Então, eu conheço muitos colegas que começaram comigo que estacionaram o tempo, ficaram naquilo, ou desistiram da comunicação, ou continuam ainda em rádios menores, tal. Por quê? Porque eles não tiveram alguém incentivando ou treinando para buscar novos conhecimentos. Hoje, eu, como diretor dessas emissoras, eu tento fazer isso. Então, quando eu contrato uma pessoa que, mesmo não tendo profissão nenhuma, mas eu vejo vocação na pessoa, eu vejo que ela é comunicativa, tem boa leitura, tem uma boa dicção, a gente passa semanas treinando no estúdio, faço as gravações, explico o que é a plástica, o que é a tendência do novo FM, como é que se faz a locução hoje, como era antes, o que não se faz numa locução, como faz a locução corretamente. Eu tenho isso comigo. E eu tive muita dificuldade nesse aspecto quando eu estava começando a minha carreira, de ter pessoas que tivessem essa visão que eu tenho hoje, de poder falar, Ivan, aqui está errado, faça dessa forma. Olha, você está falando isso errado. Eu vou dar um exemplo para você, que é uma coisa tão simples, mas é uma realidade. Quando comecei, eu tinha dificuldade de falar, por exemplo, a letra J, né? É um erro muito comum que eu vejo nos colegas que estão começando. Então, você ia falar Juína, você falava Zuína, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo falando dessa forma errada, mas é porque um caipira que veio da roça, tal, não tinha ninguém para falar, Ivan, você está falando errado. Hoje não. Então, hoje eu já treino essa pessoa para ela cuidar dessas palavras que precisam de uma entonação melhor, que precisa de dar de você incorporar melhor ali a informação que você quer dar para a pessoa, quem vai te ouvir. E rádio, mais do que nunca, rádio é imaginação. Então, quem está nos assistindo agora, está nos ouvindo, está nos vendo. Então, obviamente que está ouvindo e a imagem vai dando duas informações para as pessoas. No rádio, não. Rádio é uma coisa só. Então, o cidadão está lá com o radinho ligado aqui, ele está ouvindo uma notícia, ele está imaginando a notícia. Ele está ouvindo uma música, ele viaja na música ou naquilo que o locutor está falando. Então, rádio é imaginação. E a gente tenta fazer isso com os novos colegas, né? Eu digo que o AM, que eu comecei lá atrás,
para hoje também, nossa, foi uma evolução assim da água para o vinho, literalmente, porque existia uma forma de fazer rádio muito falada, você ficava o tempo todo no ar falando, tocava pouquíssimas músicas. Hoje não, hoje a gente toca mais música e fala somente o necessário, só o objetivo, né? Então eu acho que essa nova geração de comunicadores que a gente está tendo agora também já está vindo com essa nova visão. Sempre é bom ter uma nova perspectiva no qualquer tipo de ramo para sempre estar melhorando. Sobre evolução, Ivan, as mídias hoje continuam evoluindo e evoluindo cada vez mais. Você acha que em algum momento tem a possibilidade da rádio FM acabar sendo ultrapassada por algum outro tipo de mídia e acabar assumindo, ou é uma coisa que é persistente, que você sabe que vai ficar lá por bastante tempo? Olha, eu falo para você o seguinte, o rádio, eu não tenho dúvida nenhuma, o rádio hoje é o meio de comunicação mais rápido que existe, ele é o meio de comunicação mais forte que existe. Me deu um branco agora quem disse a frase, mas é uma frase muito importante, muito conhecida, que diz o seguinte: se um dia o rádio acabar, o rádio é que vai dar a notícia do fim do rádio, nenhum outro meio vai passar. O que acontece é o seguinte, Rian, a gente chegou, quando começou o rádio, né, o rádio forte e tal, chegou a televisão, agora acabou com o rádio. Não acabou. Chegou a internet, as mídias sociais, vai acabar com o rádio. Não acabou. O rádio, ele agregou essas ferramentas. A gente trouxe as redes sociais para dentro do rádio, ficou mais fácil o contato com o nosso ouvinte, as pessoas acessam mais facilmente as promoções, a programação da rádio. Antigamente, quando eu comecei, era através de carta. Eu escrevia a cartinha, mandava uma semana depois por um amigo que chegava na rádio depois da outra semana, o locutor recebia várias cartas e lia 15 dias depois. Então, demorava mais ou menos uns 40 dias para ler a minha carta, na época que eu comecei. Hoje não, hoje o cara tem uma internet, tem um WhatsApp lá no sítio dele, rapidamente manda um áudio para você, eu estou aqui te ouvindo em tal lugar. Então, a evolução é muito grande. Então, o que o rádio fez? Trouxe para dentro essas ferramentas. Porque o rádio, por que eu digo que ele é o meio de comunicação mais forte? Porque todos os outros você tem que parar. Você tem que... eu quero ver o jornal. Eu tenho que parar para assistir o jornal, ninguém pode conversar, ninguém pode tirar minha atenção, tem que ouvir o jornal. O rádio não. O rádio você lava, a mulher, a dona de casa, lava, limpa a casa, faz comida ouvindo rádio, ouvindo a história, a novela que tem no rádio. Você está dirigindo no trânsito, está ouvindo a notícia, a música, enfim, é um meio que te acompanha em qualquer momento da vida, diferente dos demais. Por isso que eu digo que o rádio jamais ele vai acabar. A tendência é dele ser cada vez mais forte. Questão de agregamento, assim, eu vejo que o rádio foi realmente uma das plataformas da mídia que mais agregou coisa e ficou cada vez maior mesmo. Ivan, e mudou, Rian, porque eu comecei no rádio AM. Então, o rádio AM ele tem uma forma de expandir o sinal, de transmitir o seu sinal diferentemente. Ele é AM, amplitude modulada, diferente do FM, que é frequência modulada. Então, o AM, você sintonizava ele mais longe, atrás de morros, montanhas, tal, chegava o sinal, mas muito chiado, aquela coisa horrível e tal. Aí a política nacional mudou essa questão de trazer o AM para o FM. Então a nossa rádio educadora aqui virou uma rádio FM, que hoje é a Melodia FM, que pertence ao nosso grupo, né? Então naquela época era muito difícil. Naquela época eu ouvia a preocupação talvez do rádio, porque o sinal era muito ruim. Para ouvir dentro da cidade, o sinal do AM era muito ruim. Com essa migração para o FM, o som ficou excelente, está cada vez melhor, né? Então, bons equipamentos. Então, a tendência hoje é de ser cada vez mais forte esse meio de comunicação. Ivan, falando sobre futuro, o que você deseja mais para frente? Uma questão geral, tanto na sua família, tanto no seu emprego, tanto para o município de Juína, assim, o que você acha que deve incrementar mais? Olha, primeiro desejo saúde, né, para todos nós, né, nos próximos anos, para minha família, para a sua, para todos que nos acompanham. Eu acho que o mais importante é a gente ter saúde. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas acredito que nós vamos superar, se Deus quiser, esse momento. Para o futuro da comunicação, eu espero ter profissionais cada vez mais treinados, mais qualificados. Eu digo isso porque
eu ainda ouço, né? Na nossa região é comum, você ouve ainda meios de comunicação que tem muita gente atrasada, muita gente que parou no tempo, que não se qualifica, que não estuda, que não busca entender melhor o meio de comunicação, ou até mesmo entender melhor o seu ouvinte, né? Porque uma coisa você tem que entender o seu ouvinte. Quando você entender melhor o seu ouvinte, você vai conseguir fazer um trabalho melhor, apresentar algo melhor de conteúdo. Então, para a comunicação, eu espero isso, que os meus colegas possam cada vez mais se qualificar, termos bons profissionais. É um mercado escasso de profissionais. Eu tenho muita dificuldade de contratação de profissionais aqui na região, né? De profissionais. Claro que a gente leva à risca uma série de fatores, não é somente ser um bom comunicador ou já ter experiência ou não, mas a vida pregressa da pessoa, né? A família, o histórico familiar, ser uma pessoa de boa índole, tudo isso hoje faz parte desse contexto que eu acredito que seja para qualquer ambiente de trabalho, independentemente se é da comunicação ou não. Para a cidade de Juína, eu acredito que o município vai crescer muito nos próximos anos. A gente está vivendo uma nova era. Nós tivemos ontem o anúncio da construção de um hospital regional aqui na nossa cidade, que é um sonho antigo. Nós temos boas escolas. A população de Juína é maravilhosa, uma cidade incrível, que eu amo de paixão. Não penso jamais de sair daqui. Quero ver meus 3 filhos que nasceram aqui crescerem aqui nessa cidade, se possível trabalharem aqui futuramente também. Então, eu vislumbro isso para o futuro, viu, Rihanna? Todo mundo está precisando mais de saúde nesses tempos mesmo, então eu acho que isso é uma ótima coisa que a gente poderia estar pedindo, né, para acontecer. Bom, Eva, é isso a entrevista. Eu queria agradecer você pela participação e só queria deixar claro que sua carreira, o seu emprego, tudo que você passou significa muita coisa para o município de Juína, né? E eu só espero só mais grandes conquistas na sua vida. A entrevista vai estar disponível, além daqui no YouTube, também no meu podcast no Spotify. O nome é Telazy Entrevistas. Para quem aqui do YouTube quiser saber, ver uma perspectiva diferente, vai estar lá o meu podcast. É isso, muito obrigada a todos e tchau.